Professor, tem uma geladeira que o congelador fica embaixo. Apareceu muito no Big Brother essa geladeira. Isso é normal? Não é normal. O normal é que o congelador fique na parte superior. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele usa o processo de convecção. Então, como é que você explicaria o congelador embaixo? Estética. Alguma coisa desse tipo. Porque a física pode até dizer que ela até gaste mais. Porque ela vai ter que mandar o ar frio para cima. E aí, nesse caso, né, ele não está utilizando a convecção. A água no fogo. Gente, você vai ferver água. Quando você vai ferver água, claro que você bota o fogo embaixo. Por que isso? Porque quando você aquece a água, a parte inferior da água aquecida, ela fica menos densa. E a tendência é ela subir. O que está mais denso, que está em cima, que está mais frio, a tendência é descer. Por isso que se você colocar, por exemplo, um ovo para cozinhar dentro dessa água, você percebe que o ovo fica subindo e descendo. Por que ele fica subindo e descendo? Por causa das correntes de convecção. Um outro exemplo muito simples é o do aparelho de ar-condicionado. Por que ele fica na parte superior de uma sala, por exemplo? Pelo mesmo motivo. O ar frio, por ser mais denso, a tendência é descer, fazendo as correntes de convecção. Eu tinha um abajur, né, que era um chamado abajur de convecção. Que fica aqueles bichinhos, né, umas bruxas, uns animaizinhos, que quando você liga o abajur, ele começa a se movimentar. E se movimenta não é pela eletricidade que você ligou, é só pela corrente de convecção. Como assim, professor? A lâmpada, aquelas incandescentes, elas aquecem ou não muito? Aquece. O ar que fica ao redor, fica ou não também aquecido? Então o ar sobe. Em cima do abajur tinha uma hélice. Então quando o ar aquecido passa por essa hélice, ele vai fazendo um movimento de rotação. Quando você faz um churrasco, você vai lá na sua churrasqueira. Tem a chaminé da churrasqueira. Por que a chaminé é tão alta? Para melhorar o princípio da convecção. Como assim? Você quando está aquecendo ali, aquecendo a chama, né? As brasas. Esse ar aquecido tende a subir pela chaminé. Então ele sai, só que é uma coluna muito alta. Aí o que é que acontece? O ar que sai cria uma zona de baixa pressão, puxando o ar de fora. Vocês lembram que na química o professor deve ter dito assim, qual é o princípio fundamental para a combustão? Oxigênio. Se não tiver oxigênio, não tem combustão. E aí, quando nós temos essa chaminé, esse processo se intensifica. Então não adianta nada você ficar soprando, viu, gente? Você está soprando gás carbônico, né? Então o processo de combustão aí fica até pior. Você está ali, não vai de maneira alguma agilizar o processo de combustão da brasa. Ali vai dificultar. Você fica abanando, é melhor abanar, ou botar um ventilador, ou fazer alguma outra coisa para que a brasa possa fazer a combustão melhor. Está aí o princípio que eu falei. Você tem aí um bico de Bunsen, embaixo a água, né, no becker, está se movimentando. Ou seja, o que é mais quente tende a subir e o que é menos quente tende a descer. O ar-condicionado, que nós também falamos, para facilitar o resfriamento de uma sala, o ar-condicionado, o condicionador de ar, né, deve ser colocado na parte superior da mesma. Assim, o ar frio lançado, mais denso, desce, enquanto que o ar quente na parte inferior, menos denso, sobe. Correntes de convecção. A geladeira, para facilitar o resfriamento da geladeira, o congelador deve ser colocado na parte superior. Fora os outros exemplos que nós demos, né? Eu acho que tem uma questão que caiu na prova do Enem uma vez,
que é sobre a brisa terrestre e a brisa marítima. Por que acontece esse movimento de massas de ar? Durante a noite, quando você vai a uma praia, 7 horas da noite, você pode entrar na água, que a água ainda está ou não aquecida? Está. A água, ela tem um calor específico alto, por isso ela perde calor mais lentamente. Mas a areia está aquecida também? Não. A areia está extremamente fria. Isso significa o quê? Significa que nós temos uma diferença entre as duas massas, de água e areia. E aquelas massas de ar que ficam na parte superior também vão ter essa diferença. Então o ar aquecido da água sobe, criando uma zona de baixa pressão, e o ar frio que estava na areia passa para esse lugar. É o caso, por exemplo, que os jangadeiros, quando saem à noite para o alto mar, eles usam essa corrente de convecção. E durante o dia, o processo sofre uma inversão, não é isso? Porque quem é que aquece mais rapidamente agora, 7 horas, 8 horas da manhã? A areia. E a areia aquecida vai fazer com que o princípio de convecção se inverta, porque a água já está fria. E aí os jangadeiros voltam pela manhã, justamente usando essas brisas, essas correntes de convecção. A minha avó, eu me lembro da minha avó, quando a gente fazia aquelas fogueiras de São João, ela dizia assim: meu neto, assovie para chamar o vento. A gente assoviar, ficava assoviando para o vento vir. Tem nada a ver, né? Depois que a gente cresce, a gente vê que vó mente bastante, né, pra gente. Quando ela diz assim: olha, tá relampeando, bota nos espelhos, bota lá uma coisa para proteger. Gente, não tem nada a ver, tá? Isso aí é crendice popular. Claro que a gente vai fazer, porque a gente não vai fazer nada contra a sua avó, né? Mas como é que se diz? Fisicamente a gente reconhece que não tem nada a ver. Quando você tem uma fogueira de São João, por que venta próximo? Pelas correntes de convecção. O ar aquecido tende a subir, fazendo com que o ar mais frio lá de cima desça. Processo de convecção igual. Então o vento vinha só porque você estava realmente fazendo a fogueira, não porque você estava assoviando. Tá aí a brisa litorânea, né, que nós acabamos de falar. Durante o dia, o ar junto à areia se aquece e, por ser menos denso, sobe. E é substituído pelo ar frio que estava sobre a água, isso durante o dia. Assim forma-se a brisa que sopra, aí não é sobra não, sopra do mar para a terra, a brisa marítima. À noite, o processo sofre uma inversão, né? À noite, o ar junto à água, agora mais aquecido, sobe e é substituído pelo ar frio que estava sobre a areia. Assim forma-se a brisa que sopra da terra para o mar, a brisa terrestre. Então, vocês identificam como tem contextualização, né? Nesse nosso conteúdo. Por isso que eu digo, não precisa nem você acompanhar realmente pela apostila, porque tudo aqui está disponibilizado, está associado ao que nós estamos observando. O último processo, para que a gente faça um treinamento aí, né, de algumas questõezinhas, claro que as questões também estão aqui, tá? Vocês vão acompanhar pelos slides. É a irradiação térmica, ou radiação térmica. É a propagação de calor através de ondas eletromagnéticas, principalmente os raios infravermelhos, chamados de ondas de calor. Ocorre inclusive no vácuo. Galera, isso é importantíssimo, tá? Se alguém precisa identificar os processos de propagação de calor, tem que lembrar dos 3. Aí você diz assim, condução precisa das moléculas próximas. A convecção precisa dos fluidos, mas a radiação não precisa de nada. O que é uma onda eletromagnética, dentro de que vocês aí agora poderiam identificar na sua apostila? Uma onda eletromagnética é aquela que se propaga sem precisar de meio material.
Segundo Einstein, essa onda ela é formada por partículas de energia. Essas partículas de energia são chamadas de fótons. O que diferencia uma onda eletromagnética de outra? A agilidade ou agitação desses fótons. Então, os fótons mais agitados significa que essa onda é mais energética. Por exemplo, a radiação solar. A radiação solar, ela é mais energética do que a radiação do nosso corpo? O que é que vocês acham? Com certeza. Porque, professor, quer dizer que a gente emana radiação? Sim. A gente emana radiação porque nesse tempo de frio é tão bom uma costelinha, né? Aí você se aproxima da sua esposa, do seu esposo, e aí dá uma agarradinha. Aquela agarradinha, no bom sentido, obviamente, aquela agarradinha significa o quê? Que ele está emanando radiação e você quer se esquentar nele, na costelinha. Todos nós emanamos radiação, tá certo? Por quê, professor? Gente, porque você tem temperatura. Todo corpo que tem temperatura emite radiação. Agora, a radiação pode ser visível ou não. Por exemplo, vocês estão emitindo radiação. Será que eu estou vendo aqui? De jeito nenhum. Só se eu fosse o predador, né? Que tem aquele visor infravermelho. Aí eu teria visto que vocês estão emanando radiação. Mas essa radiação, ela é fora da faixa visível. A radiação solar, vocês veem a radiação solar? Não, vocês sentem, né? O cara vai lá, parece que não está bronzeando, ele está tostando mesmo, né? O cara vai lá. Eu, por exemplo, sou assim da cor do pecado por causa do sol. Assim, da cor do pecado, né? Da cor do pecado por causa do sol. A minha careca aqui, eu de vez em quando tenho que botar um chapéuzinho, porque senão queima mesmo. A radiação solar é uma radiação de alta energia. Ela atravessa ou não o espaço? Olha como ela é invocada, né? Ela não precisa de meio material para se propagar. E a radiação solar é também associada à faixa visível. A luz. Professor, a luz visível. Vocês estão vendo vermelho da minha roupa? Porque a radiação solar que está entrando está batendo na minha roupa, está refletindo o vermelho. Vocês veem o verde do mesmo jeito. E como é que vocês veem o branco? Porque o branco, quando a radiação bate, ela reflete todas as cores ao mesmo tempo. Ai, professor, e o preto? O preto é quando a radiação bate e é absorvida pela superfície. Você, mesmo estando na sombra, você bronzeia ou não? Bronzeia. Porque a areia, ela é clara. Então, quando bate na areia, ela vai refletir para você. Você vai para uma praia todo de preto? Não é nem doido. Mas se for para estoporar, né? Fazer que nem o matuto. Porque a radiação solar no preto, ela vai ser absorvida. Então, você vai sentir muito mais aquecido do que o normal. Questãozinha do Enem. Os aquecedores solares, os aquecedores de água, que usam a radiação solar, por que eles são pintados de preto? Pelo que eu falei. Porque o preto absorve mais. E aí ele tem condições de aquecer a água do aquecedor. Caíram 3 questões dessas já na prova do Enem. E quase a mesma ideia, tá?